Fala pessoal, bem-vindos ao primeiro Cadeira de Cinema, onde dois amigos falam sobre cinema. Eu sou o Gabriel, tô aqui com o Marlon, e hoje a gente vai falar sobre os filmes de 1920 até 1970, onde começou tudo. A gente decidiu escolher um filme por cada década e vamos lá. Qual foi o teu primeiro? Meu primeiro é O Homem que Ri, que é um filme que não muita gente conhece dessa época, mas é tipo aqueles filmes de expressionismo alemão. E é um filme que tem muita gente que não sabe, mas o visual... Coringa. Ele inspirou o Coringa, né? Tipo, porque o personagem principal, ele é todo desfigurado, o rosto dele, que o próprio pai dele desfigurou. E abandonou o cara. E eu, por ser um fã de terror e suspense, essas coisas meio sombrias assim, esse foi meu primeiro filme. E a menção honrosa é Metrópolis, que não podia faltar. Incrível também. E também inspirou o visual de Gotham. É verdade. O Batman é de 1930, se eu não tô enganado. Então, tipo, 10 anos depois que o Homem que foi criado, veio o Batman. Eu adoro esse filme também. Eu acho muito doido o sorriso dele. Tipo, é absurdo. Quem tiver a chance de assistir, assista, que é muito legal mesmo. A minha, eu fui um pouquinho diferente. Deixa eu pegar aqui minha lista. A minha, eu decidi ir com um filme um pouquinho diferente e foi o filme do Modern Time... Não, desculpa. Foi O Garoto, The Kid, que é do Charlie Chaplin, que é um filme lindíssimo, sensacional, que é... Eu não quero dar muita história, eu tenho até um quadro dele aqui em casa, a gente tá olhando pro quadro agora, por sinal, e a história do filme é o The Tramp, que é o Carlitos em português, que não tem nada a ver. O nome de personagem de filme em português sempre é diferente. Mas o Carlitos, ele está andando, ele é um The Tramp, ele é um trapaceiro, e acha um bebê na rua, e fica com esse bebê e cria esse bebê. E a história se passa desse pai adotivo tomando conta de uma criança, sendo que a mãe quer o filho de volta. Então eles têm que... É bem lindo o filme, assim, eu recomendo muito assistir. Engraçado que tem umas similaridades com o Homem que Ri, né? Porque o Homem que Ri também encontra o bebê do lado da mãe morta e pega pra criar ela. É verdade, tinha esquecido disso. Dois filmes que são muito... Tipo, nos anos 20, eu acho, os filmes eram muito intensos, de certa forma. Bem sombrio, pesado, porque era uma época depressiva pra caralho. Era bem intenso os filmes, eles eram mais escuros, assim. Era quando o terror tava começando a crescer também. Tipo, de certa forma, era... o expressionismo alemão, né, que abriu as portas pro terror, como a gente conhece. Com certeza. Principalmente terror psicológico. Tanto que minha menção honrosa é um filme de terror, que teve um remake feito esses dias aí, pelo Robert Eggers. Esses dias. Não foi muito tempo, foi o quê? Foi em dezembro? Depende do país, né? Porque teve alguns países que pegou agora no começo desse ano. Aqui a gente viu no Natal, que pra mim é um dos melhores diretores de hoje em dia, principalmente de terror, é o Nosferatu, que pra mim esse filme é um marco pro cinema, de certas formas. Visual, VFX, na época, né? Era um absurdo, tipo, você tem um morcego, dá uma fumacinha, vira um ser humano, que no caso é um vampiro e tudo, então vale a pena muito assistir. O Robert Eggers é bom até, mas... A única coisa que ele pegou direito foi a atmosfera e o visual. Verdade. Tirando do Nosferatu, que o visual do Nosferatu... A gente não foi muito fã, não. Mas a gente pode conversar em outro podcast, se vocês quiserem. A gente pode dar uma review dos top 10 filmes que a gente viu ano passado, ou alguma coisa do tipo. Então esse aqui é o 1920. Agora, em 1930, teve muito filme também. Muito filme bom, muita coisa boa acontecendo. Foi pré-guerra, então, tipo, a gente tem que lembrar que o mundo não estava nas melhores condições. Foi aí que começou todos aqueles filmes de investigação e... Tu escolheu algum desse tipo pro filme? Não sei se ele tem uma versão de nome brasileira, mas o nome do filme é só M. Isso é bom. Que é considerado um dos melhores suspenses de todos os tempos, e é sobre um cara que sequestra e mata crianças e deixa um M. Vocês conseguem ver que o Marlon é um pouco macabro, né? Não, tô brincando. Mas M é absurdo mesmo. As minhas menção honrosa é as aventuras de Robin Hood. Não é tão macabro. Não é tão macabro mesmo. Robin Hood
É uma novel, começa com uma novel, se eu não tô enganado, né? Sim, ela no livro, e daí teve esse filme, acho que é o primeiro filme live action do Robin Hood, que também é em cores. Um dos primeiros. Um dos primeiros, seguido do Mágico de Oz. Que esse aí era a minha menção honrosa, por sinal. 1938. Mágico de Oz é a minha menção honrosa. Não foi o filme que eu escolhi, mas eu vou falar um pouquinho mais do Mágico de Oz, porque pra mim é um dos filmes mais importantes do cinema. Porque esse filme é o que teve a transição do branco e preto pra cor dentro do filme. E funciona perfeitamente. Eu assisti esse filme alguns dias atrás, por sinal. Porque eu e a Aline, a gente foi assistir Wicked. Então eu quis assistir Mágico de Oz também. Aí a gente estava assistindo o filme, é muito bom. É muito bom mesmo. Tem uns fun facts do filme que são meio intensos. No Mágico de Oz tem um leão, né? E a coisa mais absurda, que hoje em dia é impossível disso acontecer, a roupa do leão é feita com pele de leão de verdade. É muito louco isso. Aí também teve aquele... Homem de lata. Não, mas o que eles usavam como efeitos especiais na época, não sei, não lembro o nome em português, mas tem aquele asbestos, que não sei pra que eles usaram, mas o pessoal, muita gente que trabalhou nesse filme morreu com câncer. É muito louco. É Homem de Lata que a gente chama? Homem de Lata. O Homem de Lata, nesse filme mesmo, a roupa dele deu câncer pra ele também. Ele morreu por causa disso. Muita gente, antigamente, morria no filme. Na época era o velho, eu acho, né? Ninguém tava nem aí pra nada. Só seguia. Tudo pela arte. Mas o filme que eu escolhi, pra mim, foi Em Tempos Modernos, que também é do Chaplin, que é um dos meus diretores prediletos. Pra mim, He Can Do No Wrong. E o Chaplin, esse filme pra mim é muito, muito importante por vários motivos. Porque a transição do cinema sem áudio para o cinema com áudio. Como assim? Antigamente, nos anos 30, foi quando teve a mudança para você começar a falar em filmes. Final dos anos 20, na verdade, né? Para os anos 30. E o Chaplin não quis ter essa mudança. Então ele tava com medo de mudar. E o Modern Times foi o primeiro filme dele que ele decidiu falar. Mas o que ele fez? Que é muito esperto. Em vez de ele colocar as pessoas falando, é só as máquinas que falam. Por isso que você lembra daquela cena que aparece, ele tá olhando assim, a telão aparece o cara falando? Então, era uma forma dele falar que tava pronto pra mudar, mas tava com medo ainda. Então é muito lindo esse filme, é muito legal, é uma comédia muito boa. Se bem que a carreira dele acabou depois quando o cinema vem com fala. Com fala, pois é. Porque o humor do Chaplin... Não funciona com fala. Não funciona com fala. A mesma coisa com Buster Keaton. Que são provavelmente os reis da comédia de Hollywood do século passado, mas não funciona. Não funciona de jeito maneira porque é uma comédia visual. Mas os Três Patetas, eles conseguiam misturar os dois. Conseguiam misturar os dois. Mas, era diferente já. Porque, você pega o Charlie Chaplin, os filmes deles, era muita queda, era ele andando engraçado como um pinguim, com aquela roupa toda apertada. E o Buster Keaton era fazendo o Buster Keaton, pra muitos, é considerado o homem do stunt double, né? Que é o dublê. Porque ele não tinha medo de fazer nada. Ele pulava de prédio, pulava em cima de carro, não tava nem vendo. Eu não sei como ele sobreviveu tanto tempo. E a minha menção honrosa... eu já falei, né? Era... Mágico de Oz. Anos 40 agora? Anos 40. Eu peguei um pouco de terror nesse aqui. Certíssimo. O 1941, o The Wolfman, né? O Homem-Lobo. Que teve um remake agora, que, por sinal, é horrível. Não assista. Mas a gente, quando tava falando sobre Wolfman, não sei se... A gente pode falar isso, não precisa seguir uma linha correta, né? A gente tava falando de Wolfman e a gente tava vendo que esses filmes hoje em dia não funcionam tão bem. Porque você tá todo canto tem internet agora. Aí falam que não tem internet, Tá no meio da floresta e aí aquela coisa, não tem como entrar em contato com ninguém. Não tem conexão. Não tem, né? Mas... é complicado. Aí você fica nessa. Teria funcionado se tivesse pego a mesma base filme, né, que é o cara se transformando num lobo, só que trazer pra um negócio mais moderno, assim. Dá até pra trazer um negócio do pai do cara que era o lobo, algo assim.
Spoilers ahead, by the way. Ah, isso tá no trailer. É verdade. Outra coisa que destrói os filmes pra mim hoje em dia é trailer. Eu não consigo ver trailer mais. Eu parei de ver trailer. Tem trailers e trailers. Tem aqueles que entregam o filme inteiro. Tem... Se você assistiu o filme Macaco, que a gente assistiu, metade do filme tá no trailer. Metade do filme tá... Por sinal, ótimo filme. Vale a pena assistir. É divertido. É tipo um bom passatempo. É um terror pra quem quer começar a gostar de terror. Mas enfim, Wolfman é um homem-lobo. Que naquele tempo era esse cara que ele voltou pra cidade onde ele tinha nascido. Ele se apaixona por essa mulher que estava sendo atacada e ele acaba sendo mordido e o resto. É história. E a Menção Honrosa também é um filme de terror. Eu não encontrei um nome em português, mas eu acho que seria alguma coisa tipo Os Não Convidados, sei lá, The Uninvited. É tipo um dos primeiros filmes de Casa Assombrada, assim. Eu nunca assisti esse. É tipo, pra quem assistiu a Colina Escarlate, do Guillermo del Toro, pega muita inspiração desse filme, porque é dois irmãos que eles vão numa mansão, eles se mudaram para essa mansão e daí essa mansão tem fantasmas. E os fantasmas têm algum tipo de conexão com a família deles. Aí todo o filme é eles tentando descobrir com quem que eles têm alguma conexão, se eles estão ali para tipo uma presença maligna ou não. É interessante. Eu vou assistir. Qual foi aquele que a gente viu ano passado no cinema que era muito bom, de terror? Tinha vários. A gente viu alguns ano passado. Mas teve... Não sei se foi ano passado. Ah, não, desculpa. A gente não viu ano passado. Mas é um que vai lançar esse ano, que é aquele da Casa da Sombra, The Shadow. Casa da Sombra. Não tem um que vai lançar esse ano, que a gente viu o trailer esses dias no cinema? Ah, é a mulher no banco, sei lá. Uma coisa assim. Tipo, por que eu trouxe isso? Porque hoje em dia, filme de terror não é igual antigamente. Começa aí. Filme de terror antigamente tinha começo, meio e fim e a história funcionava. Hoje em dia, a maioria dos estúdios só faz porque é barato e é fácil de conseguir o dinheiro de volta. E eles só usam jump scares, que é tipo, você não tá esperando um susto e te dá um susto. Mas eu acho que a gente devia fazer qualquer dia um podcast só sobre filmes de terror, porque filmes de terror é um absurdo. É viciante quando você entende. E quando você entende de filme, você entende que a história do filme de terror é muito além do que só um filme de terror que você vai ficar com medo. Um dos gêneros mais difíceis de fazer bem. Esse e o outro que ninguém pensa que é difícil, comédia. Comédia é dificílimo, principalmente por causa que você tem que achar o timing perfeito das comédias. E pulando pros anos 40, eu decidi botar um filme de comédia. De novo, é do Charlie Chaplin, chamado O Grande Ditador, que não é só uma comédia. Charlie Chaplin, ele tinha esse poder de juntar a vida, o momento que estava passando na vida real, com o filme, e trazer uma crítica pro filme. E O Grande Ditador é de 1940, exatamente 1940. Em 1940, estava tendo a Segunda Guerra Mundial. Chaplin era inglês, mas morava nos Estados Unidos. E esse filme meio que destruiu a carreira dele, de certa forma, também. Chamado O Grande Ditador. É o único filme que ele fala, o primeiro filme que ele fala, ele dá um dos melhores discursos, monólogos da história do cinema. O filme é incrível. Ele se passa por um grande ditador da época, né? Se passa por esse ditador no filme também. Ele tem o mesmo bigodinho, tudo parecido, mesma roupa, mas o filme é lindo. O filme é lindo, a história é boa. Sendo que os Estados Unidos não gostou nem um pouco, né? Porque, falava que ele era comunista, aquelas coisas, e ele morreu até em outro país. Ele foi exilado. Ele só voltou para os Estados Unidos em 1970 para ganhar um Oscar. Então, assim, é um filme que vale muito a pena assistir. É um filme que fala muito sobre a história também, dos anos 40, da guerra. E traz essa história, essa comédia com um quezinho de crítica, né? E eu acho que era isso que os filmes faziam muito antigamente. Eles traziam a comédia pro dia a dia, pro que estava acontecendo. Hoje em dia não fazem tanto mais isso. Ainda faz, só que o problema é de quando eles fazem agora, eles focam tanto nisso que eles perdem total o foco da história do filme. Ou fica muito, tipo, como a gente diz, on the nose. Verdade. É verdade. É muito diferente hoje em dia. A gente, por exemplo, antes de fazer isso, eu vi uns filmes de novo, né? Porque, enfim, anos 40 pra mim é um dos melhores anos do cinema. Tem muito filme bom, como o dos 70.
E os 90 também. 2000 também é absurdo. Você vai vendo a mudança de cada década e você vai entendendo melhor sobre o filme. Você entende sobre cinema sem precisar estudar sobre cinema, só vendo os filmes. E minha menção honrosa é nada mais, nada menos que Cidadão Kane. É um dos meus filmes prediletos da história. Eu ia colocar na lista, mas eu achei muito óbvio. É muito óbvio, mas é muito bom esse filme. Ele é muito diferente, né? O Cidadão Kane também mudou muito a história de como se grava, de certa forma. Porque antigamente eles gravavam em estúdios, né? E o Cidadão Kane, o Orson Welles, que é o diretor, que por sinal já foi até pra Fortaleza, lá no Brasil, ele tem um filme chamado A Jangada, sabia? É muito doido isso. Mas ele parece que ele teve alguns filmes gravados em Fortaleza, mas ele foi perdido, né? Ele perdeu os filmes. Então ninguém sabe onde tá, por causa que é difícil manter um filme em bom estado, né? Mas a história de Citizen Kane, Cidadão Kane, é praticamente um repórter entendendo por que ele falou a última frase que ele falou antes de morrer. É incrível esse filme. E outra coisa que o Orson Welles fez nesse filme foi que deu teto. E como assim deu teto? Teto de um quarto, uma sala, tem teto. Antigamente, filme não mostrava o teto, de jeito maneira. Porque não tinha dinheiro, não precisava. Mas o Orson Welles falou, vou colocar. E começou a fazer wide shots, que antigamente não era tão comum. Então, minha menção rosa é Cidadão Kane. Tem outros também, né? Porque nos 40 tem muito também. Qual foi a tua? Não, menção rosa eu já falei os não convidados. Não, essa foi dos anos 30, não? Não, dos 40? Eu já tinha falado sobre Cidadão Kane do... Não. Ah, tá. Agora a gente tá nos 50, que esse também foi uma década difícil de escolher filme, mas o principal que eu escolhi foi um do Messi, né, o Curaçao. Explica um pouquinho quem é o Curaçao, porque eu acho que muita gente não sabe quem é. Tipo, o pessoal que eu falo no Brasil não sabe muito. Eu acho que se a pessoa é meio cinéfilo, só de ouvir o nome ele já sabe, só que vai saber os filmes mais mainstream deles, né? Porque o Kurosawa é um dos primeiros diretores japoneses, né, fora de Hollywood, que o cara ele tava fazendo sucesso globalmente. E os filmes dele, eles inspiraram vários gêneros que a gente conhece até hoje em dia. E o filme principal que eu escolhi aqui não é aqueles épicos de samurai que ele fazia. É um dos filmes mais separados dele, que não muita gente conhece, que é um drama, que se chama Ikiru, que significa viver ou vivo. É um filme que o cara ele descobre que ele tá morrendo, ele tem uma doença terminal e é ele repensando na vida dele, decidindo, beleza, vou usar meus últimos dias para tentar fazer alguma coisa boa com a minha vida. E é um filme bem pesado, bem depressivo. Mas é interessante, aqueles filmes que te fazem pensar, sobre como tu tá vivendo a tua vida agora. E menção honrosa obviamente, os Sete Samurais, porque aqueles filmes... É um dos filmes dele que inspirou, né, vários filmes de vários gêneros que a gente conhece hoje em dia. Que nem filme de ação, porque tem muita coisa que filme de ação faz hoje em dia que pegou desse filme ali. Ele era muito revolucionário. Ele era muito visionário, tanto que isso aí é mais quando a gente chega nos 80, mas tem dois filmes dele que também inspiraram muito coisas de cinematografia que a gente vê hoje em dia. Tanto que o Sete Samurais também é um filme que inspirou Star Wars. Só. Star Wars é uma mistura de Seven Samurai com Faroeste. Basicamente. É isso, Star Wars é basicamente isso. Outra menção honrosa, porque não podia deixar de lado, é o primeiro filme do Godzilla. Eu sabia que tu ia falar do Gojira. 54, que era ainda antes de Hollywood pegar e fazer aquelas desgraças que estão fazendo com esse personagem hoje em dia. Vou ter que falar isso, se você quer assistir um filme do Godzilla bom, primeiro que se chama Gojira, né? Mas se você quiser assistir um bom, não assista os americanos. Simples. Porque eles não sabem fazer filme de Gojira bom. Não, tem os novos, né, que os japoneses estão fazendo, que é o Shin Godzilla e o Godzilla Minus One, que vai ter uma sequência, que é porque eles
ainda pega a essência, né, do original, que é tipo, o Godzilla é uma metáfora para os horrores da guerra. É verdade. E o filme não é sobre ele, o filme é sobre as pessoas que estão no filme e eles fazem isso direito. O Godzilla é só o... A gente... Tem uma expressão que eu não tô lembrando agora, que a gente usa muito no cinema, que é o... Que é aquele... É só o guia da história, praticamente. Eu não sei como explicar isso em português, mas é tipo o guia que leva a história, é tipo o fio condutor. Não quer dizer que é o personagem principal, mas toda a história envolve ele. O que o Marlon falou agora é muito interessante, que lançou o Godzilla Minus One, que a gente assistiu ano passado. Foi top 5 melhores filmes do ano passado. Acho que agora tá no Netflix, tem até a versão preto e branco do filme. Nossa, eu não vi a versão preto e branco, deve ser linda. Tipo, Godzilla é um... Minus One, pra mim, foi o melhor filme do Godzilla que teve. Fizeram um filme só com 10 milhões e ganharam o Oscar de melhores efeitos visuais, competindo contra o Marvel da vida. Tipo, filme de 250 milhões. E maior parte desse dinheiro vai pra efeitos visuais. É muito louco isso. Outra coisa também que eu ia falar é que foi o uso de fantoches, né? Do Godzilla. Originalmente, sim. Fantoches e pessoas vestidas, né? O Godzilla era uma mulher dentro da roupa do Godzilla. E o que eles faziam? Eles criavam uma maquete gigante da cidade e tinham a roupa do Godzilla e botavam a mulher no meio da roupa e começava a destruir a cidade. Mas essa maquete eles faziam até pro Blade Runner. Sim, Blade Runner, que também é dos anos 70, se não tô enganado, 80. Por aí, né? A gente talvez não fale dele hoje, talvez fale no próximo episódio, mas vale muito a pena assistir também Blade Runner. Fica a recomendação. Tu pegou a minha menção honrosa, deixando bem claro. Godzilla e o Sétimo Samurai, eu ia colocar 2 também. Mas eu decidi ser um pouco diferente, que é um filme que todos os cinéfilos conhecem, que é o Sétimo Selo, The Seventh Seal, que é um filme absurdamente incrível e mostra que você não precisa de muita coisa para fazer um filme bom. Porque o filme basicamente é um roteiro bom. O que é o Seventh Seal? É um soldado que volta para casa, mas ele está prestes a morrer. Ele decide apostar com a morte. Fazer um jogo de xadrez com a morte. Quem viu o Bill and Ted, o primeiro filme, eles fazem uma paródia desse filme. E a história é praticamente isso. É ele entendendo, ele jogando com a morte. E o filme todo é uma conversa, praticamente. E funciona muito bem. Você não para de pensar no filme. Você não se perde porque é um filme preto e branco, só de conversa. Não tem ação, não tem grito. É outro nível. E então eu decidi colocar esse por ser um filme suíço, não. Swedish. É suíço? Não, acho que é sueco, não. Acho que é sueco. É europeu, nórdico. É sueco, se eu não tô enganado. É Swedish. Se fosse suíço, é suíço. É verdade. E é incrível, vale muito a pena assistir. É do finalzinho dos anos 50, de 57, se eu não tô enganado. Mas é um filme que faz você pensar muito na vida. E o outro também que eu coloquei aqui como menção honrosa extra, dos anos 40, mas que tem o mesmo tom que esse, é It's a Wonderful Life. Tu já viu? Tem que assistir todo o Natal esse. Tem que assistir todo o Natal. A gente assistiu esse ano, eu fiz a linha assistir. É dos anos 40 esse, eu sei que a gente já passou dos anos 40, mas eu tive que falar porque tem o mesmo quê, a história. Tipo, em português chama Felicidade Não Se Compra. E é incrível o filme também, é um cara que tem tudo, mas começa a perder tudo. Então, vale muito a pena assistir também. Foi minha segunda menção honrosa dos anos 40, mas eu nem falei. Tá nos 60 já. Que loucura. Eu acho que 60... Você quer começar ou quer que eu comece? Pode começar. Então, anos 60 pra mim é um ano absurdamente incrível do cinema. É o pré-ano do melhor ano pra mim, que é 70. Então, assim, anos 60 o final dos anos 60 pra mim é quando começa as coisas começar a ficar muito grandiosas. E os anos 70 é onde explode. E eu escolhi um do final dos anos 60, 68 pra ser mais exato, que é Planeta dos Macacos. Tive que colocar, não tem jeito. Planeta dos Macacos é um sci-fi e é simplesmente absurdo. Tanto que fazem até hoje. E se percebe quando o filme é bom, quando eles não fazem um reboot. Eles fazem eles expandem a história. A história que eles fazem agora é a origem. A origem. Então, Planeta dos Macacos pra mim é um filme atemporal. Tipo, se você quiser assistir todos do Matt Reeves, que pra mim é o melhor diretor hoje em dia do cinema. Um dos top 3 pra mim.
Não faz nada ruim. E parar nos últimos Planetas Macacos, dos anos 70, 60, você pode assistir em ordem. Tanto que, na verdade, eles fizeram um remake que era com Mark Wahlberg, que flopou bonito porque foi uma bosta. Foi muito ruim. Aí eu acho que depois daquele remake eles aprenderam e pensaram, não, vamos fazer um que não seja remake, mas que se passe naquele universo. Mas é a vantagem de você pegar um diretor bom. Como o diretor faz a diferença. Você pega um cara como o Matt Reeves, que, tipo, não tem filme ruim. Não só é o fato dele não ter filme ruim, mas o cara é fã, tá ligado? Ele é fã. Tu assiste os filmes e tu percebe a paixão que o cara tem pelo material. Sim, ele é muito diferente. Ele foi o que fez o último filme do Batman, pra quem não sabe. Ele finalmente terminou o roteiro, eles vão começar a gravar, eu acho que agora no final desse ano. E vai sair em 2027, se não adiar ainda mais. Mas, por exemplo, ele não faz nada ruim. Tipo assim, ele é muito, muito diferente. O Matt Reeves. Então... Problema de áudio aqui. Problemas técnicos, primeira vez, né? Então acontece. Mas como eu tava falando, o Matt Reeves ele não faz nada de errado. Tipo, ele demorou 3 anos pra fazer o script do Batman. E tipo, ele foi o que fez o último filme do Batman. Ele foi o que fez a primeira trilogia do Planetas Macacos nova. Ele foi o que fez a série do Pinguim. Ele foi o que fez a série do Pinguim. Então, tipo, você assiste as coisas dele, ele tem um tom sério, ele tem um ótimo timing de comédia. E convenhamos que ele é absurdamente incrível. E qual seria o seu? O meu de 60, minha menção honrosa é uma ficção científica, mas o que eu escolhi é o Graduado, que é um... Esse filme é bom. É um daqueles primeiros, assim, de... Coming of Age. Coming of Age, não sei como seria pra traduzir isso, mas é a mudança de criança para de adolescente para adulto. Algo assim, é o Dustin Hoffman no auge da sua carreira de juventude. E o filme é só sobre o cara, ele acabou de sair da faculdade e agora tem aquela pergunta, né, tipo, tá, e agora? A famosa pergunta. Aí o filme é isso. É muito bom. É simples, mas funciona e é muito bom. Mas o The Graduate é um puta filmão. E a minha menção honrosa, que também é uma ficção científica, que não podia faltar, 2001, Odisseia no Espaço. E ainda tem Vertigo esse ano. Tem. 60. Tem Vertigo, mas... Birds. Só que... 2001, Odisseia no Espaço é um filme que inspirou tantos outros. Tipo, pra quem gosta de Interstellar, do Christopher Nolan. Até a Barbie faz um negócio no começo do filme que joga boneca. É um filme que não pode faltar na lista de ninguém, ainda mais se gostar de ficção científica. É um filme absurdo. Stanley Kubrick. Só. E é um filme inteiro que ele estuda a história do ser humano através da relação que a gente tem com tecnologia em cada época. E também foi um dos primeiros filmes a falar de inteligência artificial. Sim. É um dos primeiros filmes a falar disso e que pode voltar contra a gente. E eles fazem isso no filme também. Agora a gente tá indo pro último tópico do dia, que é os anos 70, que pra mim é Golden Age of Cinema. Tipo, a era de ouro disparado. Isso aqui é difícil escolher filme. Esse aqui eu coloquei 7 menções honrosas. É porque, tipo, anos 70 é quando o cinema ele começa a ter mais budget, digamos assim. O orçamento cresce. Porque daí o pessoal já tava também, tipo, beleza, isso aqui é algo que realmente dá certo, o pessoal quer. E aí, né, surgiu a loja dos estúdios. Sim. MGM e tudo mais. O cinema, pra vocês terem uma ideia, no começo era uma coisa muito cara. Tipo, não era todo mundo que podia ir pro cinema. Então não existia a famosa frase blockbuster, que é o filme do ano. Porque a maioria dos filmes que saía, dependendo da época, era documentários. Era documentário, Então, os anos 70 foi quando deu esse shift. Sei que demorou muito, se for ver. Demorou 40, 50 anos pra ter esse shift. Mas quando teve esse shift, foi o que deu a mudança geral. E que foi o filme que eu coloquei com minha menção rosa, que foi Jaws, Tubarão. Foi o primeiro blockbuster. Tubarão é de Steven Spielberg. Pra mim, o maior diretor de todos os tempos.
Ele, pra mim, não faz nada ruim, ele é incrível, mas foi o primeiro blockbuster, que é um filme de suspense. Sim. Que é o mais louco de tudo. Hoje em dia você não vê um blockbuster de suspense, você vê um filme de ação de blockbuster. E é incrível esse filme, porque o Spielberg não tinha dinheiro pra ter um tubarão eletrônico o filme todo. Então o filme revolve na história do e se. Tipo, você não vê o tubarão. Então, eles fazem uso de áudio e imagens, né? E o diálogo. Fica te fazendo pensar que o tubarão tá ali. Pra quem não sabe, o Marlon é uma pessoa de VFX, que é efeitos visuais e áudio. Então, quando ele vê um filme que tem um áudio absurdo, os olhos dele até brilham. Ele fica muito feliz. Então, acho que Tubarão é um desses filmes que te deixa tipo, porra. Você fica ansioso por causa do filme, mas você nem vê o tubarão. Também é um dos primeiros filmes que tem o tema do personagem, né? Que é aquela musiquinha que toca cada vez que o tubarão tá vindo. Que a música até hoje você pensa na música, você sabe qual é. Mas o filme que eu escolhi foi louco. Eu fui muito doido. Eu fui ousado. Eu escolhi O Exorcista. Eu escolhi um filme de terror como um filme mais relevante pra mim dos anos 70. O motivo que eu escolhi O Exorcista é simples. Filme de terror até hoje não tem a recognition que tem que os outros filmes. E é o gênero mais difícil a ser feito. Tanto que os Oscars odeiam filme de terror. Odeia. A chance de você ver um Oscar ganhando filme de terror é mínima. Eu acho que só teve um que ganhou, um ou dois. Que eu não tô lembrando agora de cabeça quem foi. Alguns, né? Tipo, esse ano a gente teve Substância, mas foi só nominação. Levou alguns Oscars, mas não muita coisa. Mas, tipo, eu sinto que o terror tá voltando. Tá crescendo de novo. Que é muito bom. Tipo, a gente assistiu 2 esse ano já. Em grande parte é por causa da A24. Grande parte santa A24. Mas eu escolhi O Exorcista porque é um filme de terror. Tem cenas gore, que é uma cena nojenta. Não de sangue, mas de vômito, essas coisas. Mulher vira na cabeça. É um filme que teve muito problema de produção. Muita morte. Mas é um filme que até hoje é considerado o filme de terror mais assustador da história. O mais relevante. O Mike Flanagan vai fazer o remake. Por ser um filme assim, filme de terror é o que tem mais remake, pra deixar bem claro. Mas O Exorcista, pra mim, é um dos filmes mais absurdos que eu já assisti. E quem tem medo, não assista. Mas o filme de terror é aquela coisa. É tipo a introdução alimentar, é o que eu falo. Você tem que começar aos poucos. Você assiste umzinho, aí depois você vai querendo... Quando você vê, você começa a assistir todos. Você começa a viciar. E você perde o medo. Você vê um filme. Filme de terror também é bom pra... Isso é até um estudo de psicologia que fizeram. Tanto filme de terror quanto jogo de terror ajuda muito a lidar com ansiedade e estresse. Porque tu tá se colocando numa situação estressante, mas num ambiente que tu consegue controlar. É verdade. Uma coisa que eu amo de filme de terror também é quando você leva um jump scare. Que eu não sou muito fã de jump scare, tá? Deixando bem claro. Mas quando é bem feito, misturando áudio com aquelas sombras assim, tu não sabe que tá ali o jogo de câmera. A vantagem de ir pro cinema. Você não tem esse áudio em casa. Tipo o jumpscare do Smile 2. Putz, é bom. Qual é aquele que a gente viu também? Evil Dead. O jumpscare do Evil Dead é bom também. O Evil Dead Rise. Era bom aquele jumpscare também. Mas aí você vê o Wolfman, que é o Homem-Lobo, né? O lobisomem. Todos os momentos que ele tinha pra fazer jumpscare, não usaram nenhum. Aí quando não era pra fazer, fizeram. Tipo, então você não assusta. E a vantagem do jumpscare é que quando você leva um susto assim, você se treme todinho, fica com medo, aí depois começa a rir. O jumpscare já tá no nome, né? Parece ser aquele susto inesperado que te faz pular. É verdade. E nem o filme dos 70, o principal não é um terror, é uma comédia. É A Vida de Brian, do Monty Python, né? Que antes da gente ter aqueles filmes de besterol, tipo Todo Mundo em Pânico e tal, que fazia paródia, a gente tinha os filmes do Monty Python, que os caras eram uma trupe de comediantes britânico. Aí os caras fizeram esse filme, que é uma paródia de filmes épicos, assim, de aventura. E também, só que o filme também é uma metáfora, misturando comédia com metáfora sobre problemas de pessoas com muito poder e controle, usando religião para controlar sociedades e tal.
Mas o cara faz isso com a comédia. Aí aquela metáfora que te faz pensar, só que tu mal percebe na hora que tu tá assistindo o filme. Quando o filme acaba, você fica, caraca, aquela cena. Exatamente. Monty Python, eu lembro que quando a gente tava na faculdade, o Gareth, nosso professor de cinematografia, era viciado nesse filme. Mas aqui é muito... Era viciado nesse filme. E é umas cenas, tipo, a cena do gladiador. Não é gladiador não, do Nike. Que vai cortando todas as partes. Aí eles encontram o coelho. É. Daí o cara, ele tá sem braço e aí, tipo, e é aqueles filmes que é tão foda que até hoje o pessoal fala as falas do filme. É muito... Monty Python é um filmaço. Se você não gosta de comédia boba, talvez você não seja muito fã. Mas... É uma comédia boba, mas também é aquele humor mais sarcástico dos britânicos, né? Tem aquele tom britânico que só eles sabem fazer, convenhamos. Em menção honrosa, né, tem Halloween, primeiro filme de slasher, que tem até hoje. Tem até hoje. E também O Exorcista, Alien. Que é um filme foda porque mistura terror, ficção científica. E era a época que ainda era bom esses filmes do... Mas o último que saiu é até bonzinho. É até bom. Não é como o primeiro. Tirando a parte final, que eles viajaram bonito naquele final. E eu não gostei do final também. Primeiro Star Wars. Então, tá no meu. Porque, tipo, anos 70 tem muito filme bom. Tem. Tipo, então, dá pra gente fazer um podcast todo só dos anos 70. Chinatown. Putz, eu não botei Chinatown no meu, mas é absurdo. O que eu coloquei no meu? Poderoso Chefão, Superman, o primeiro, que foi o primeiro filme de não foi o primeiro filme de super-herói, porque eu acho que tinha um do Capitão América antes. Tinha aqueles da Marvel meio toscos. Acho que tinha um Capitão América, do Homem de Ferro. Usava capacete de moto. Mas tipo, filme, eu botei Superman, Taxi Driver e Rocky. Rocky foi um dos primeiros filmes. Eu amo Rocky. Rocky Balboa é absurdo. Sylvester Stallone escreveu, produziu, atuou. E, tipo, foi o primeiro filme dele, né? E ele virou o que ele é hoje. Digamos que ele é a cara do filme de ação. Tipo, ele, Schwarzenegger, esse pessoal tudinho aí. E os anos 70 eu acho que a gente devia fazer um só dos anos 70, viu? Porque tem tanta coisa foda dos 70 que influenciou tanto o cinema de hoje em dia. Não, os anos 70 pra mim é o ano. É a década, quer dizer. O famoso Golden Age do cinema. Tem muita coisa boa nos anos 70. Convenhamos, o meu filme predileto dos anos 70 continua sendo Superman. É incrível. Eu acho que uma coisa que antigamente eles faziam bem é que eles criavam os temas das músicas que combinavam com o filme. Sim. E você, por exemplo, Tubarão funciona muito bem. Superman funciona. Eu não sei. Halloween tem o tema... O piano. Que é... Não, esse é o do piano do Exorcista. Exorcista, é verdade. O Halloween é aqueles suspiros dele e tal. Verdade. Que toca cada vez que o assassino tá chegando perto. Aí tu fica olhando pros lados, tentando adivinhar de onde ele vai vir. Eles faziam uma música dos personagens. É verdade. Hoje em dia é bem raro eles fazerem isso. Tem alguns que fazem. E quando fazem é muito legal também. Outra coisa que eu não falei mais cedo, mas eu queria falar. O nome cadeira de cinema vem porque a gente vai pro cinema toda semana. A gente é viciado em ir ao cinema. E tipo assim, esse sentimento, essa música, você não consegue ter em casa, muitas vezes. Então assim, vai ao cinema. Aproveita. Se tiver IMAX, vai no IMAX, por favor. Mas só vai pra ver filme que tu quer ver. Não fica dando dinheiro. Porque tem muita gente que adora ir no cinema pra assistir filme que sabe que vai odiar, só pra poder falar merda depois, mas é assim que tu dá dinheiro pra estúdios que nem a Disney, e eles continuam fazendo aquelas bostas de filme, entendeu? Por que a gente tá falando que nem a Disney? Pra deixar bem claro, a gente vai pra todo filme da Disney que lança no cinema praticamente, da Marvel pelo menos, mas é porque a qualidade não tá a mesma. Ultimamente, os filmes, eles pararam de fazer qualidade pra fazer quantidade. E isso... Somente estúdio gigantesco. Exato. A Warner eu gostei do que o James Gunn fez, mudando um pouco de assunto, mas eu gostei muito do que o James Gunn fez. Ele falou, eu não vou fazer filme se o roteiro não for bom.
Ele diz isso, mas agora, se tu for ver a linha que ele tá tentando seguir, é um copiando o outro agora. É verdade. Ele tá fazendo a mesma coisa que a Marvel fez. Então, assim, isso aí é assunto para outro podcast. Eu espero que vocês tenham gostado da primeira parte. A segunda parte provavelmente vai sair semana que vem. Sigam a gente no Instagram, nessas coisas todas. A gente tá gravando antes, então a gente tem que fazer essas coisas ainda. Mas muito obrigado por escutarem e um cheiro nosso. Um abraço. Tchau, tchau.